Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a solução da lista de exercícios da aula 63, onde nós estudamos com maior profundidade a dinâmica da corrente nos capacitores. Bom pessoal, não se esqueça que após ver os resultados, pessoal, deixe um comentário dizendo qual foi a tua performance, se você foi bem ou teve dificuldade em algum ponto específico, tá? E caso você não tenha feito essa lista de exercícios ainda, pessoal, tem aqui na descrição do vídeo também um link para a aula 63, onde você pode ir lá, assistir a aula e baixar a lista de exercícios e tentar resolver. E depois você volta aqui para conferir os resultados, ok? Então, vamos continuar. Exercício 1. Determine a forma de onda para a corrente média se a tensão através do capacitor de 2 microfarads é como mostra a figura 1. Então nós temos o gráfico aí, pessoal, do comportamento da tensão no capacitor, né? Lembrando aqui que nós estamos trabalhando aqui com valores médios, né? E se a gente for observar, nós temos nesse gráfico intervalos bem definidos, né? Então, para como a gente está trabalhando aqui com valores médios, nós vamos fazer o seguinte: sempre olhar para a taxa de variação, no caso aí do valor da tensão no capacitor, né? Ou seja, para um delta de tensão no capacitor, considerando intervalos definidos de delta. O que é o delta para a gente? É o valor final menos o valor inicial. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Por exemplo, se a gente vai considerar o primeiro intervalo de tempo, quando o capacitor está totalmente descarregado, a tensão nele é 0. E aí, ó, ele vai subir para 40 volts no intervalo de tempo de 1 milissegundos. Tá aqui, ó, está em milissegundos. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. De 0 a 1 milissegundo, nós vamos ter o quê? Que a corrente do capacitor, conforme nós vimos aí no vídeo da aula 63, né? A corrente média no capacitor será o valor da capacitância, que multiplica a variação de tensão no capacitor, dividido pelo tempo sob análise aqui. Nesse caso, nós vamos ter, então, 2 microfarads, correto? Que multiplica o ΔVc. Quem que é o ΔVc? É o valor final da tensão menos o valor inicial da tensão. Qual é o valor final? 40 volts menos o valor inicial. Bom, começou com 0. Ok? E para o tempo? É a mesma coisa. O valor final é 1 milissegundo, ó, 1 milissegundo, menos o valor inicial em 0. Tá? Podemos reescrever da seguinte forma, então, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 6, 2 microfarad, vezes 40 menos 0, 40. Dividido por 1 milissegundo menos 0, né? 1 milissegundo, ou 10 elevado a menos 3 segundos. E resolvendo aqui, nós vamos ter o valor de 80 mA. Então, pessoal, essa aqui vai ser o valor da corrente média, ok? Para esse intervalo de tempo, considerando essa variação de tensão no capacitor. Não é o valor de pico, não é o valor mínimo, é o valor instantâneo, não, é o valor médio da corrente. E agora nós temos apenas que repetir esse processo para os outros intervalos de tempo. Então vamos lá, ó. De 1 milissegundo a 2 milissegundos, vamos ter que a corrente média no capacitor será, o capacitor é o mesmo, né, pessoal? Então vamos lá, 2 microfarads. A tensão final, ó, tá aqui, ó, 40 volts.
E o valor inicial? Também é 40. Então, 40 menos 40 dividido pela variação do tempo, ou seja, esse intervalo aqui. 2 menos 1 milissegundo. Como aqui vai dar zero, né, pessoal? Então, nós vamos ter 0 ampere. Lógico, pessoal, se não tem variação na tensão do capacitor, também não haverá corrente no capacitor. Vou fazer aqui na frente, ó, de 2 milissegundos até 3 milissegundos. Bom, nesse caso, IC médio será 2 micro. Observe que o valor final agora aqui, ó, em 3 milissegundos será de 20 volts, menos o valor inicial, ele começou com 40. Dividido, então, por 3 menos 2 milissegundos, né? Então, 10 elevado a menos 3. Bom, então vamos lá. 2 vezes 10 elevado a menos 6, né? 2 micro, que multiplica aí, ó, 20 menos 40 menos 20. Dividido por 3 menos 2, 1 vezes 10 elevado a menos 3, né? Resolvendo aqui, pessoal, vamos ter, então, menos 40 miliampere. Por que desse menos aqui, pessoal? Esse menos é porque a tensão ela está decrescendo. Então, como ela está decrescendo, nós temos aí, então, uma corrente no sentido contrário. Nós já vimos lá quando nós estudamos a fase de descarga do capacitor, né? Nós vimos esse fenômeno. Vamos lá, o próximo intervalo aqui, pessoal. Vamos de 3 milissegundos até 6 milissegundos. Bom, nesse caso, a corrente no capacitor média será como? 2 microfarads, que é o valor da capacitância. Vamos finalizar com quantos volts aqui, ó? 10. Menos o valor inicial, que é 20. Dividido pelo intervalo de tempo aqui, ó, que nós vamos ter de o valor final, 6, menos o valor inicial, que é 3, vezes 10 elevado a menos 3. Ok, então 2 vezes 10 elevado a menos 6, 10 menos 20, menos 10. Ok, e 6 menos 3, 3 vezes 10 elevado a menos 3 ali, certo? 3 milissegundos. Resolvendo essa conta aqui, temos então uma corrente média no capacitor de 6,667 miliampere. Ok, pessoal? Então, observe aqui que continuamos tendo um decréscimo no valor da tensão no capacitor, por isso temos a corrente ainda com o sinal negativo ali. Já no primeiro intervalo de tempo ali, pessoal, tivemos mais 80, né? Porque vamos de 0 até 40 volts. Para o intervalo ali, ó, de 6 milissegundos até 9 ali, milissegundos, olha só, pessoal, não haverá variação na tensão do capacitor. Ela é 10 volts nos dois pontos ali. E nós já vimos isso, né, no intervalo de tempo de 1 a 2 milissegundos, ó, onde não houve variação na tensão do capacitor, o que resulta sempre numa corrente do capacitor igual a 0. Tudo bem? Se não houve variação na tensão do capacitor, também não haverá corrente nele. E por último ali, vamos fazer o seguinte. De 9 milissegundos a 12 milissegundos, vamos ter o quê? Que a corrente no capacitor média será como?
2 micro, que multiplica então o valor final. Bom, o valor final aqui é 0. Menos o valor inicial, que é 10. 10 volts, né? Dividido aí pela variação do tempo, ou seja, valor final 12 menos o valor inicial 9. Só que é tudo aqui em milissegundos. Então, vamos ter 2 vezes 10 elevado a menos 6, 0 menos 10 menos 10, dividido ali por 12 menos 9, 3 milissegundos. Resolvendo a conta aí, pessoal, olha só, é o mesmo valor que nós obtivemos aqui, ó, na parte passada, aqui de 3 a 6 milissegundos. Por quê? A variação de tensão é a mesma, certo? Menos 10 volts, e o intervalo de tempo é o mesmo, ok? Então, lógico, a corrente vai ser a mesma, menos 6,667 mA. Bom, o objetivo é mostrar a forma de onda para vocês, pessoal. Então eu vou fazer isso aqui embaixo, tá? Baseado nesses valores que nós calculamos. Deixa eu posicionar aqui. Então olha lá. De 0 a 1 milissegundos, tivemos uma corrente média no capacitor de 80 mA, correto? Então tá ali. Marcação de 80 mA em 1 milissegundo. Depois de 1 para 2 milissegundos, vamos ter ali 0 ampere. Tá? Ou seja, nesse intervalo de tempo a corrente é nula, porque não houve variação da tensão no capacitor. De 2 a 3 milissegundos, tivemos uma corrente média de menos 40 mA. Então tá aí, pessoal, 40 mA negativo. Depois, de 3 a 6 milissegundos, a corrente foi de menos 6,667 mA. De 6 a 9 milissegundos, a corrente foi nula, correto? E depois, novamente, de 9 a 12 milissegundos, a corrente média foi de menos 6,667 mA. Tá aí, então, pessoal, o gráfico com todas essas marcações aí. Tá? Eu não fiz a mão aqui porque com certeza eu não ia conseguir fazer isso retinho não, tá, pessoal? Exercício 2. Dada a forma de onda mostrada na figura 2, para a corrente em um capacitor de 22 microfarads, esboce a forma de onda da tensão VC entre os terminais do capacitor se inicialmente ele estava descarregado. Bom, pessoal, esse é um exercício diferente do que nós vimos como exemplos lá da aula 63. Por isso que eu falo para vocês tentarem fazer as listas de exercício, porque ela é um complemento da aula, tá, pessoal? Então, o conteúdo não se encerra apenas na aula, tá? A lista de exercício faz parte ainda da aula, tá? É um complemento. E coisas diferentes vão aparecer nas listas de exercícios, tá? Para esse exercício, nós temos o gráfico da corrente média no capacitor nos intervalos definidos. E agora nós desejamos saber qual é a dinâmica da tensão que produziu essa corrente no capacitor, né? Então vamos fazer o seguinte. Da equação que nós vimos na aula 63 e também no exercício 1, sabíamos lá que a corrente no capacitor média era o quê? A capacitância vezes delta VC sobre delta T. Ok. Só que agora o que a gente quer saber é o quê? O gráfico da tensão no capacitor, ou seja, o nosso delta VC. Então, nós vamos isolar delta VC daquela equação, certo? Passando o delta T para lá, multiplicando e a capacitância dividindo, vamos ter então a corrente no capacitor média vezes delta T dividido pela capacitância. Ok. Então, ó, vamos fazer esse primeiro intervalo aqui, ó, de 0 a 4 milissegundos, tá? Então, vamos lá. De 0 a 4 milissegundos. Vamos ter que delta VC será
Bom, a corrente média nesse intervalo de tempo, olha aqui, pessoal, é 0, ok? Então vamos por aqui, 0. Que multiplica ΔT. Qual o intervalo de tempo aqui, pessoal? Ó, de 0 a 4 milissegundos, né? Então, o valor final menos o valor inicial. O valor final, 4 milissegundos, menos o valor inicial. Vezes 10 elevado a menos 3, porque é milha ali, né? Tá, dividido pela capacitância. Capacitância é 22 vezes 10 elevado a menos 6 faz. Como nós temos o zero multiplicando, pessoal, lógico, vai resultar aqui em 0 volts. Agora que nós temos o valor de ΔVC, nós podemos saber qual é o valor final da tensão no capacitor, certo? O valor inicial, sabemos que é 0, o capacitor estava descarregado. E para quanto que foi a tensão desse capacitor nesse intervalo de tempo? Bom, se nós sabemos que ΔVC é igual a valor final menos o valor inicial, podemos calcular o valor final isolando ele aqui, certo? Ó, valor final será a variação, ou seja, ΔVC, mais o valor inicial. Nesse caso, o ΔVC, ó, a tensão variou 0 volts, né? Acabamos de calcular aqui. E o valor inicial era 0, resultando em 0 volts. Não houve variação da tensão no capacitor, porque começou em 0 e terminou em 0. Tudo bem. Vamos ver para os outros intervalos agora. De 4 milissegundos a 6 milissegundos, vamos ter que o ΔVC será, olha lá, qual que é o valor da corrente? Menos 40, ó, miliampere, tá, pessoal? Então, miliampere. Tá aí. Que multiplica o ΔT. Qual é o intervalo de tempo? Bom, ó, daqui até aqui, ó, dá 8. Tá na metade aqui, né? Então, nós vamos ter 2 milissegundos, ou seja, seria aqui o 6, correto? Então, o nosso ΔT será valor final, 6, menos o valor inicial, 4. 10 elevado a menos 3, porque é milissegundos. Ok, então, pessoal, vamos lá. Dividido pela capacitância, que vale 22 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo bem. Resolvendo aí, pessoal, menos 3,636 volts. E o valor final dessa tensão nesse intervalo? Bom, o valor final, conforme nós vimos anteriormente, é o ΔVC, que é menos 3,636 volts, mais o valor inicial. Bom, em 4 milissegundos a minha tensão era 0, conforme nós vimos aqui, ó, que é o valor final do intervalo anterior. Então, mais 0, o que resulta em menos 3,636 volts. Então, ó, houve uma variação de tensão agora. O valor inicial era 0 e variou menos 3,636 volts, né? Tensão ficou negativa, né? Ou seja, em relação ao ponto inicial, o nível de tensão diminuiu para um valor negativo, certo? Então a corrente também é negativa ali em menos 40 mA. Vamos fazer aqui na frente, pessoal, próximo intervalo, ó, de 6 milissegundos até ali 16, certo? 16 milissegundos. Então vamos lá. ΔVC será, olha lá o nível da corrente agora, ó, passou para 40 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica a ΔT. Bom, o intervalo ali, pessoal, vai ser o valor final, 16, menos o valor inicial ali, que é de 6. Tudo isso vezes 10 elevado a menos 3, porque é mili.
dividido pela capacitância, nesse caso 22 vezes 10 elevado a menos 6 microfarads. Resolvendo aí, pessoal, vamos ter então 18,182 volts. Essa é a variação de tensão. Sabemos que em 6 milissegundos tínhamos ali menos 3,636 volts. Após essa variação, como que ficou a tensão no capacitor? Bom, o valor final, a variação de tensão, que será 18,182 volts, mais o valor inicial, que nesse caso ali é mais com menos, vai ficar aqui menos 3,636 volts, que resulta em 14,546 volts. Então ele vai sair lá de menos 3,636 volts e subir até 14,546 volts, ou seja, uma variação de 18,182. Vamos ali para o próximo intervalo de tempo. Agora, então, de 16 milissegundos a 20. Bom, vamos lá. Delta VC será... A corrente, nesse caso, agora foi para menos 120 mA, que multiplica o ΔT, que é o valor final, né? Nesse caso, do tempo temos 20, aí menos 16 milissegundos, né? Então, 10 elevado a menos 3, dividido pela capacitância aí de 22 vezes 10 elevado a menos 6, porque é 22 microfarads. Resolvendo aí, vamos ter então menos 21,818 volts. E como que vai ficar então o valor final da tensão nesse capacitor aí? Bom, a variação de tensão, né? Ó, menos 21,818 volts, correto? Mais o valor inicial. O valor inicial era 14,546 volts. Resolvendo aí, temos menos 7,272 volts. Então a tensão aí voltou a ficar negativa, ok? E por último, pessoal, de 20 milissegundos a 24 milissegundos. Bom, nesse caso vamos ter ali que o nosso delta VC será como? Bom, a corrente é zero, pessoal, zero, certo? Corrente média ali é zero. E o intervalo de tempo é 24 menos 20 vezes 10 elevado a menos 3. Tá, dividido pelo valor da capacitância, né? 22 microfarads. Como aqui nós estamos multiplicando por zero aqui no numerador, não houve então variação de tensão no capacitor. Então, o valor final da tensão no capacitor para esse gráfico aí, pessoal, será a variação, né, que é 0 volts, mais o valor inicial, que nesse caso é menos 7, então, mais com menos, aqui vai ficar menos 7,272 volts. Bom, agora que nós temos todos os valores, pessoal, né, de 0 a 4, 0 volts, tal, aí então nós vamos fazer o gráfico aqui embaixo. No intervalo de tempo de 0 a 4 milissegundos, nós não tivemos variação da corrente, né? A corrente média é zero. Isso porque, então, a tensão, tanto inicial como final, é 0 volts. Então, tá ali, ó, no gráfico, 0 volts. De 4 a 6 milissegundos, nós tivemos uma variação na tensão, ó, de menos 3,636. Então, ele vai começar com 0, certo? Que era o valor final do intervalo anterior, só que ele vai chegar agora a tensão no capacitor até menos 3,636 volts. Ok? Então tá ali, ó. Tensão vai ficar negativa nesse intervalo. Bom, agora de 6 até 16 milissegundos, o que aconteceu? Houve uma variação de 18,182 volts. Uma variação positiva.
Então, de menos 3,636 volts, que é o valor inicial, mais uma variação aí de 18,182, chegamos até a tensão no capacitor de 14,546 volts. Então tá o gráfico ali, partindo de 6 milissegundos indo até 16. Desse ponto, pessoal, o que aconteceu? De 16 a 20, agora houve uma variação negativa da tensão no capacitor de 21,818 volts. Olha lá, de 16 a 20 milissegundos. E então, como nós tínhamos o valor inicial de 14,586, menos 21,818 resultou no valor final de menos 7,272 volts. Tá aí. E no último intervalo de tempo, não houve variação da tensão no capacitor, porque a corrente média é zero. Então não houve variação da tensão no capacitor, o valor final nesse intervalo é igual ao valor inicial, menos 7,272 volts. Tá aí o gráfico para vocês então, pessoal. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios, tá? Deixe um comentário dizendo como foi a tua performance na solução deles e também se teve ou não alguma dificuldade, ok? Bom, verifique a sua inscrição no canal caso não seja inscrito e deixe o seu like, pessoal. E ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você saiba aí que está estudando sobre esses assuntos, ok? Bom, forte abraço e até logo.